E aí, boa noite, pessoal, tudo bem? Bem-vindos à live da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Como sempre, nós recebemos aqui convidados muito especiais para tratar de temas também especiais. E hoje nós vamos receber um convidado que é muito famoso, que é muito querido, que tem colaborado com a Escola da Magistratura em outras ocasiões e que é uma figura muito conhecida de todos. Vamos falar com Hélio de la Penha. Hélio de la Penha vai falar conosco sobre humor e liberdade de expressão, né? Que são dois conceitos que estão muito ligados. Quais são os limites do humor, quais são os limites da liberdade de expressão. E se tem alguém que entende muito de humor, é o Hélio. Vou ver se o Hélio está aqui por algum lugar. Vou pedir até a minha querida Aline Miller, que é assessora de comunicação, para me dizer que qual é o nome aqui que aparece aqui para o meu convidado especial. Se ele não mandar aqui o convite, eu tenho que mandar aqui para ele. Aline, manda aqui para mim o nome aqui qual é o perfil. Lá, já vi. Então, vou botar aqui. Ver se eu acho aqui o meu convidado. Aqui, para ele já entrar, já começarmos o nosso papo, que aqui o nosso papo, ele tem tempo contado, né? Vamos ver, por enquanto eu não estou vendo aqui o Hélio, mas eu já troquei mensagens com ele hoje, ele deve estar daqui a pouquinho entrando aqui. Vamos ver, Aline, manda uma mensagenzinha ali para o Hélio, ver se ele já está online. Deixa eu ver aqui o Hélio. Vamos ver aqui, Hélio. Não, por enquanto eu não estou achando o Hélio. Ainda não apareceu. Não estou vendo aqui. O Hélio já participou com a gente de vários papos sobre liberdade de expressão e por conta de episódios que ocorreram no passado. Aliás, a primeira vez que eu tive contato pessoal com o Hélio de la Penha nem foi na Escola da Magistratura. Ou por outra, foi na Escola da Magistratura sim, mas não na sede da escola, foi no Museu da Justiça, num evento em que eu conheci um outro grande amigo, que veio se tornar um grande amigo, que é o Sérgio Branco. O Sérgio Branco que realizou um evento para falar sobre os limites do humor, da liberdade de expressão, e me convidou e convidou o Hélio. E nós participamos juntos. A partir daí, formamos praticamente uma parceria boa, grande, sobre esse tema aqui. Eu ainda estou tentando aqui achar o nosso convidado. Vamos ver. Cadê o Hélio? Hélio, onde é que você está? Deixa eu ver. Eu não estou achando ele aqui. Ó, tá aqui. Achei o nosso querido Hélio. Vou convidá-lo agora. Opa. Agora eu já estou esperando por ele. Já convidei. Vamos ver o nosso super convidado. Aí, Opa! querido amigo, que saudade de você. Estava falando de como é que a gente se encontrou há alguns anos num evento organizado lá pelo Sérgio Branco, nosso amigo Foi. comum. ITS. Não foi? ITS, o famoso ITS, que é um instituto maravilhoso que discute temas que envolvem liberdade de expressão, tecnologia, enfim, tudo que é moderno hoje em dia. Como é que Verdade. você está, meu amigo? Tudo bom? Tudo ótimo, tudo tranquilo. Essa deve ser a 200ª live que você faz durante a pandemia, não? Eu sou um liver. Você é um live, você faz, A minha você profissão. convida. Pois A minha é. E o que você está achando desse novo normal das lives, etc? Você está achando legal? Já cansou? Como é que é? Olha só, bom, eu acho que essa quarentena ela tem vários aspectos, aspectos positivos e aspectos negativos. A gente que tem uma situação confortável, privilegiada e que pode ficar, estamos aí há 100 dias sem trabalhar, mais até, acho 120, né, Ana? Acho que sim, por aí. 120 dias sem trabalhar, ou seja, é difícil. Quem é que pode? Quais são os brasileiros que têm condição de ficar esse período todo sem remuneração enfim, de uma forma confortável, sem estar no sufoco? É uma coisa muito, muito, mas muito rara, entendeu? Então é bom ressaltar isso antes de a gente começar a falar bem de algo que tem tanta gente sofrendo, né? Entendeu? Seria meio irresponsável falar isso, como também seria meio hipócrita eu falar aqui que estou sofrendo quando eu não estou sofrendo. Entendeu? Eu tive o coronavírus, tive o Covid,
Ah, é? Não sabia. Testei positivo. Você não sabe porque eu não divulguei em lugar nenhum também. Não acho que seja uma coisa que não seja um ponto positivo para ficar por aí, né? Tirando onda. Mas eu tive, foi até no final de abril. Final de abril. Final de abril eu tive uns sintomas, dor de cabeça, cansaço, febre, aí muito cansaço, e fiz o exame dia 1º de maio, o exame resultou positivo, mas a verdade é que eu já estava até uma curva de declínio, entendeu? Uhum. Então eu passei aquela semana mais calmo em casa, mas assim não fizemos isolamento dentro de casa, né? Todos convivemos, só eu peguei, todos testaram, só eu Que coisa curiosa. pois é, só eu peguei. Todo A mundo gente, tá, aqui. a gente ainda está aprendendo muito em relação a esse vírus, né? Porque, digamos assim, o intuitivo é de que se você está dentro de casa, você testou positivo, as pessoas de casa que tiveram contato e têm contato com você pegariam também, mas não pegaram. Exatamente. Era o que eu imaginava. É, Mas a é. gente vai aprendendo realmente. Eu tive com o meu médico por conta dessa história toda. E aí, quando a gente teve o primeiro contato, para ele pedir o exame e tudo mais, eu fui no consultório dele, eram muitos cuidados. Uhum, Aí eu voltei agora, semana passada, nele, e eu vi que ele estava bem mais relaxado. Bem mais uhum, relaxado. Inclusive, ele falou o seguinte: olha, se você estiver usando máscara, e se você lavar as mãos com água e sabão antes de botar a mão na cara, você não tem como. Você pode encostar nas superfícies contaminadas. Não tem, se você não botar a mão na cara, se você não, o vírus não tiver contato com seu sistema respiratório, as vias não aéreas, existe chance. Não existe entendi. chance. Falou, mesmo na rua, é muito difícil você contrair um vírus no ar. Você Uhum, passar, a pessoa está contaminada, passar, entendeu? A não ser que ela respire ou tussa, ou sei lá o que, na sua direção, e você, naquele momento, inspire. Não quer uhum, dizer, possibilidades mínimas, entendeu? Mas, é, de qualquer maneira, mesmo eu tendo testado positivo, eu saio de máscara na rua, porque as pessoas não sabem. é. Entendeu? Eu tenho que sair com um cartaz assim. Olha, eu já tive Covid, Estou já imune? testei positivo, sou É, imune. Entendeu? Quando, na não. verdade, você nem tem essa certeza se, sendo imune, você não pode adquirir o vírus e passar para uma outra pessoa, sem que ele faça mal a você. A gente não sabe de nada. É, Entendeu? Então, exatamente. temos que tomar muito cuidado. Então, bom, É, esse é o lado negativo. O lado uhum. positivo. Pô, passei aqui esse período todo, em contato direto com a minha família, coisa que nem de férias é assim, entendeu? As férias a gente fica 15 dias, 20 dias, quando as férias são longas e tal, em contato e tal. Depois as crianças não aturam mais você. Eu tenho ouvido isso também. É o lado positivo da coisa negativa. É exatamente que a gente está tendo mais contato com a família. Há alguns amigos meus que são workaholics, trabalham alucinadamente, falam assim, poxa, eu estou vendo os meus filhos, estou podendo cuidar, estou brincando, eu nunca pude fazer isso. Esse é o lado Pô, positivo. pô, É. sabe, eu sempre tive vontade, assim, de aprender a cozinhar. Aí, o que aconteceu? Eu passei a ter necessidade de aprender a cozinhar. Então foi ótimo, entendeu? Porque eu tenho uma amiga que é chefe e Uhum. aí ela me dá umas aulinhas. Assim como a gente está fazendo aqui, eu boto Aham. no WhatsApp na cozinha e ela me dá os ingredientes e tal, eu vou fazendo, tá? O Waze da cozinha. Agora, que sorte a nossa, vamos ver outro lado positivo, que sorte a nossa que isso aconteceu num período em que a gente tem a internet, tem as redes sociais. Você imagina a gente sem internet, só com televisão, a gente ia enlouquecer Isolado. mesmo. Isolado. Até porque a televisão. Lembra, na época que era só televisão aberta? Pô, Imagina você com 4 canais, os uhum, canais com noticiário 24 horas de coronavírus, você sem ter nada, sem ter como se distrair. Não, uhum, você tem como se distrair, você tem como se comunicar e você tem como trabalhar. uhum. No fim das contas, assim, eu tenho trabalhado muito, entendeu? Não tem nenhuma remuneração. E também é um discurso que eu vejo uniforme de que as pessoas estão trabalhando mais durante a pandemia. E eu, pelo menos, É, estou. A casa é, virou escritório, né? Eu estou direto, exatamente. desde manhã fazendo live, webinar, etc. E já que estamos aqui, Não, né?
Não, pois é, isso é uma coisa assim muito boa. Eu acho até que estou aprendendo a entrevistar, entendeu? Por conta desse exercício diário de ser entrevistado, de estar entrevistando, enfim. Aos sábados eu tenho uma live fixa chamada Quarentena com Lapena. É todo sábado, 18 horas. Vou assistir, ainda não tive, não sabia, não entrei aí, É, que é tanta informação. Sábado, pois a é. par que horas? Que horas é? 18 horas. 18 horas, tá? Uhum. E esse próximo sábado é com um comediante, grande amigo meu, chamado Felipe Absalão. Mas Ah, se que você legal. for... Eu conheço de nome, conheço de nome. Não tô lembrando da figura dele, mas o nome eu conheço. Muito bom. Talvez você se lembrar, mas vai confundir, porque ele estava gordo, fez Ah, bariátrica, tá magro, então e esquece a imagem. perdeu a graça, não? Dizem que o Não, gordo, quando não, não. emagrece, perde a graça. As pessoas acham que a graça está na capa de gordura, né? Se E, for assim, eu aliás, estou dizem que. ferrado. É Eu nunca fui verdade, engraçado. é Nunca verdade, é fui. verdade. É, tem Mas, essa ideia, né? é. Agora, se você for aqui no meu Instagram, Lapena, Uhum. no IGTV, tem todas as lives ali que eu já fiz. Ah, legal. Tá? Entendi. E ontem, por exemplo, eu tive um dia enorme. Ah, Porque ontem está havendo um movimento chamado ocupação ou takeover, que aí aham. as celebridades brancas com perfis enormes de muitos seguidores, eles estão emprestando para personalidades pretas com menos visibilidade. Muito bem. Eu não chego a ser uma pessoa de menos visibilidade, mas estava conversando com o Bruno Galhaço, que é uma dessas figuras, tem 17 milhões de seguidores no Instagram, Nossa. entendeu? E aí ele falou, ele tem feito isso, ele emprestou para alguns ativistas negros, para poetas, para cantores, uma cantora desconhecida, tal, enfim. E aí ele me emprestou o perfil dele ontem, para eu ficar 24 horas tomando conta não só do Instagram, como das redes dele, Facebook e tudo mais. Aí você entrava lá, era até engraçado que as pessoas que não sabiam, os fãs dele, por mais que a gente tenha avisado, alguns fãs não sabiam, não se informaram, Uhum. não chegou a eles. E aí eles entravam na live e chegavam lá e via a foto, em vez de ser a foto do Bruno Galhaço, era a minha foto. Aí o que esse cara está fazendo aqui? Quem é esse cara? E pessoas jovens que nem sabem quem eu sou, né? Não brinca, Hélio. Tem isso mesmo? Para Tem, mim, isso é tem. inconcebível. A gente não saber quem é o Hélio de la Pena, não te reconhecer. Para mim é inconcebível, mas acho que eu tô Mas ficando velho também. pensa bem. O programa Cacete Planeta Urgente, Uhum. a última edição foi em 2010. Estamos completando 10 anos, entendeu? Sabe? Aí depois É. eu fiz outras coisas. O próprio Cacete Planeta fez em 2012 um programa chamado Cacete Planeta Vai Fundo. Aí depois no Multishow a gente fez Procurando o Cacete Planeta, 2 temporadas de uma série é, fake documental, que a gente diz como é que estava a nossa vida depois do Caceta e tal. Aí ocupamos também por aquele programa Extraordinários na época da Copa e na época da Olimpíada no Sport TV. E eu tenho feito várias coisas. Então, quer dizer, quem me conhecia continua me vendo tal. Quem não conhecia, quem não viu o Cacete do Planeta, passa batido. Então, são essas pessoas. E era muito engraçado. Toda hora tinha alguém na live perguntando o que estava acontecendo. Pô, será que foi meu celular foi hackeado? Aliás, o nosso papo é tão informal, tão bacana, que eu esqueci de fazer uma coisa que eu deveria fazer. Eu tenho um roteiro aqui que a minha assessora de comunicação prepara. Sim. E uma das coisas que eu tinha que fazer era te apresentar. Para mim era dispensável te apresentar, mas para algum desavisado de uma geração mais atual, eu vou dizer aqui que, olha, o Hélio de la Penha, ele é, entre outras coisas, ator, redator, escritor, roteirista, apresentador, humorista. Isso é muita coisa, cara. Muita coisa. Eu Não tenho dá até para dizer o Hélio vergonha. de la Penha humorista. Você é muitas outras coisas além de humorista, o que eu acho que já é em si uma coisa fantástica, porque eu gosto de usar uma frase, eu acho que para mim humor é coisa séria. O humor profissional é uma coisa a ser levada a sério, é uma coisa muito séria. Eu acho que é Verdade, um verdade. veículo para você transmitir mensagens muito eficiente, muito eficaz. Apesar de, aí eu já vou entrar no nosso tema aqui, o que eu queria te perguntar. Eu tenho percebido que as pessoas
no mundo atual, esse mundo de rede social, em que a gente vê tanta polêmica, as pessoas brigando, se odiando, fazendo aquele discurso de ódio, etc. e tal, às vezes perderam um pouquinho a capacidade de fazer ou de entender o humor. Por exemplo, às vezes a pessoa não entende uma metáfora, que o cara está falando uma coisa no sentido figurado, leva a sério, e aí, desculpa a expressão aqui, vamos falar, fica puto, entendeu? Porque interpreta literalmente uma coisa que foi falada. Eu falei, gente, tem que botar entre parênteses, isso aqui é ironia. As pessoas já não conseguem mais entender ironia. Você acha que as pessoas estão ficando meio chatas, essa geração atual, e que gosta de lacrar, de fazer esse tipo de manifestação, sabe, de implicar com outros, etc. Você acha que eles perderam um pouquinho a capacidade de entender uma ironia fina, uma metáforazinha? O que você acha? Mudou, não? Ou eles sempre foram assim, eu que não percebi? Eu acho o seguinte, em primeiro lugar, eu queria fazer um acréscimo aí, que você falou várias coisas que eu sou, e não falou o principal. Eu sou botafoguense. Eu ia dizer isso, porra. Aliás, você deve estar triste, né? Que o esporte meio que parou, né? Agora está começando a voltar, né? Você deve estar frustrado com isso. Olha, eu estou triste dele voltar, porque estava muito bom parado, a gente estava revendo jogos incríveis, Botafogo campeão de 89, Botafogo campeão de 95, Copa de 70. Meu amigo, eu estava numa felicidade tremenda. E o Botafogo fez uma campanha tremenda para não voltar ao Campeonato Carioca, foi uma atitude política, mas porque a gente não estava preparado para voltar. Desde 95 que a gente não está preparado para voltar. Agora, você é um botafoguense histórico, daqueles assim, raiz mesmo. Você curte o Botafogo, você ama o Botafogo, né? Sim. Várias superstições. Vários casos de superstição. Você é um do... Agora, trolando você é um dos 10, né? É um dos 10. Pô. Cara, a gente não se preocupa com isso, eu não me incomodo, porque assim, para mim o importante é a qualidade, entendeu? Então você está num ambiente sofisticado, por exemplo, aqui somos dois, 50% é botafoguense, entendeu? Assim, são sofisticados. Sabe? Eu saio na rua com meus filhos, aí vem todo mundo, todo torcedor do Botafogo fala comigo, não sei o quê, no final eu falo assim, viu, filho? Viu qual é a maior torcida do Rio de Janeiro? Pô, você viu alguma outra torcida falando comigo? Não é isso, sabe? Aliás, recentemente teve um vídeo que viralizou de uma menininha aí, que é botafoguense. Você viu isso? E aí, de brincadeira, deram uma camisa do Flamengo, ela ficou irada, chorou, jogou no chão. E aí ela ficou famosíssima. Você viu isso, né? Eu vi. Muito bom. Mas depois que a gente falar sério, se tiver um tempinho, porque o tempo é curto aqui, aí eu te conto algumas histórias de superstição que são muito boas. Não, eu quero ouvi-las. Por conta da superstição do Botafogo. Mas aí o que você acha? Você acha que o pessoal está mais chato com o humor? Não entende? É politicamente correto, aquela coisa meio... Olha só, o que eu acho? Eu acho primeiro que... você viu, a gente fez um debate longo sobre isso na Emerge, entendeu? Então é um assunto que é muito delicado a gente falar rapidamente, entendeu? Muito leviano, a gente fala, entendeu? As pessoas estão chatas, realmente as pessoas estão... Não, assim, o que eu acho? Sim, as pessoas estão chatas, tá? Mas vamos lá. Eu acho o seguinte, eu acho que esse movimento do politicamente correto é um movimento do lugar de fala, do pertencimento, dessas coisas todas, ele é muito interessante, bastante positivo, entendeu? De acordo. Mas, como tudo, se você levar ao pé da letra e ficar radical, a coisa perde o sentido e o efeito passa a ser o contrário. Algo que poderia ser positivo, começa as pessoas a ficarem de saco cheio e não dão a menor importância, entendeu? Então, eu não sou do tipo que fica assim, porra, bons tempos aquele em que a gente podia fazer piada de racismo, que a gente podia ser machista, entendeu? Sabe? De gay, de mulher e tal. Porra, bons tempos aqui, entendeu? Que a gente andava, que a gente estava na idade da pedra. Eu acho que não é por aí. Mas, assim, de vez em quando você quer ir na idade da pedra. Por que você não pode ir? Por que você não pode visitar a idade da pedra? Entendeu? Por que não? Se eu venho de lá, sabe? Então, isso me incomoda. E aí, o que me incomoda também muito é a pessoa hoje, 9 de julho de 2020, entendeu? Pega um post, um vídeo de 1990 e quer que as pessoas se comportem hoje, como se comportem em 90,
de acordo com o raciocínio que ocorre hoje, em 2020. Isso é impossível, entendeu? E a garotada que nasceu no ano 2000, não conheceu o século XX, sabe? Elas ficam achando que o mundo perfeito, qual seria o mundo perfeito? Que não houvesse o passado, que não houvesse as distorções que a gente viveu. E que não eram distorções, era um outro momento. A gente estava preocupado com uma outra coisa. A gente estava preocupado em romper com o silêncio da ditadura. Entendeu? Então, quando acabou 84, acabou a ditadura, viemos para um regime democrático, o que aconteceu foi que romperam barreiras, sabe? E a gente queria testar, os artistas queríamos testar quais eram esses novos limites, entendeu? E mais, a população também estava querendo saber e estava disposta a pagar para ver. E a população já estava acostumada, por conta da ditadura, de falar por metáforas. Entendeu? As pessoas perderam isso. As pessoas... Tanto é que as pessoas não leem mais ficção, as pessoas só veem um filme de ficção se antes tiver escrito baseado em fatos reais. Entendeu? Então, o que eu digo sempre, a ficção perdeu o seu lugar de fala. Tá? Coisa interessante. Com isso, o que acontece? As pessoas também perderam a capacidade de interpretar, sabe? Parte por conta dessa situação, tá? E a outra parte, consequência dessa discussão que a gente vem tendo há tanto tempo, o baixo nível da educação do Brasil. Ora, se eu, em 1978, estava na faculdade lutando por mais verbas para a educação, entendeu? 78, nós temos 42 anos dessa história, entendeu? A educação não melhorou nesses 42 anos, só piorou, entendeu? Que consequência nós temos a colher? Pessoas mal preparadas, entendeu? Pessoas que não conseguem ler uma notícia de jornal. Então, quem dirá ler uma piada? É aquela coisa assim, se a piada é de algo... Desculpe. Se a piada é de algo que você concorda, que você está de acordo, que você está na onda favorável, aí você ri, se esbalda, não sei o quê. Se a piada vem em algo que você não concorda, aí você esquece que aquilo é piada, começa a levar a sério e começa a discutir aquilo e não quer saber, entendeu? Então, por exemplo, eu vivi agora, recentemente, até um post que eu até apaguei aqui no meu Instagram, que foi o seguinte, tem um amigo meu que, anti-Bolsonaro, um artista, ele é o Eupídio Maradona, ele era aderecista do Cacete Planeta. E aí ele fez uns bonequinhos de voodoo do Bolsonaro. Entendeu? Aí fez esse bonequinho de voodoo do Bolsonaro. E começou a vendendo a 100 reais, 120 reais. Tá? Entregando em casa 120 reais. Muito bem. Quando o Bolsonaro veio com essa história de que estava com coronavírus positivo, fazendo gracinha, e não sei o quê, e toma cloroquina, e ri, e bababá, e anuncia sem máscara, né? Se aproxima dos repórteres, não usa nunca, enfim, tudo isso que a gente está acompanhando. Aí eu fui e postei, sabe, o bonequinho do voodoo e falando a venda no perfil tal. Gente, eu me tornei assim um cara, parecia que eu estava vendendo arma, entendeu? O pessoal caiu de pau. Não, parecia que eu não era um bonequinho de voodoo. A pessoa achava que eu estava sugerindo que alguém pegasse uma escopeta, fosse pro Palácio do Planalto e mandasse uma bala no Bolsonaro. Porra, vem cá. Para você acreditar que o voodoo vai fazer mal ao Bolsonaro, você tem que acreditar em voodoo, em primeiro lugar, né? Entendeu? E, porra, tem que ser muito tacanho para não entender que aquilo é uma brincadeira. Entendeu? Até porque, mesmo o boneco de voodoo, a intenção não necessariamente é matar ninguém. Pode ser apenas o cara sentir uma espetadela, o cara se sentir mal. Entendeu? Então, quer dizer, mas por que isso? Porque o cara é fã. O cara é fã do Bolsonaro, então o cara é cego, ele não quer saber, entendeu? E ele sabe que eu sou contra, entendeu? Então, qualquer atitude que eu tome, o cara vai ter essa interpretação radical e vai me fuzilar. Então, assim, foi uma coisa que teve uma repercussão grande, muita gente gostou, mas aquela minoria que não gostava era tão ativa que eu falei assim, cara, eu não quero ver isso, isso não está me fazendo bem. Tirei o post, sabe? Tirei o post e falei, bicho, não estou me divertindo, entendeu? Então, acontece isso assim, eu acho que existem determinadas conquistas, eu acho que o movimento
sinceramente, acho que, de uma maneira geral, o militante é uma pessoa chata, mas é um chato necessário, entendeu? Porque ele faz avançar discussões, entende? Uhum. Só que ele não sai daquele assunto. Então ele se torna uma pessoa chata. Mas o Uhum. assunto é importante de ter, entende? Então, por isso que eu falo assim, por isso que tem que ter tempo para se falar se é ou se não é chato isso. Eu realmente me sinto prejudicado muitas vezes e me sinto favorecido outras vezes. Acho assim, estou sendo muito solicitado para conversar a respeito desse assunto por conta da ação dos militantes, entendeu? Então, É, isso é positivo. Esse é, assunto vir à tona é positivo. Agora, você querer levar tudo ao pé da letra e tudo ser interpretado desse ponto de vista, aí é chato. eu achei legal porque você está trazendo uma visão de mundo que foge exatamente desse binarismo. Ou é isso ou é aquilo. Ah, o politicamente correto é um saco. Não, o politicamente correto é tudo. Depende. Pode, É, pode ser para o bem ou pode ser para o mal. Às vezes é legal, às vezes não é, é um exagero. E isso que você está, essa leitura que você está fazendo, me parece que está mais de acordo com o que o mundo é. O mundo não é o uma mundo é coisa ou relativo. outra. O mundo é relativo, as pessoas são relativas. Pô, eu posso ser gente boa aqui, tô aqui gente boa, posso ser mau caráter daqui a pouco, entendeu? Sabe? Posso, entendeu? Você, porra, pode ficar puto com uma determinada pessoa e passar dos limites, por que não? É. Entendeu? Depois você pode até voltar lá e pedir desculpas, ou não, entendeu? Sabe? Porra, O que me deixa assim muito, sabe, desanimado, Hélio, é que eu percebo que as pessoas perderam a capacidade de abrir uma portinha para conversar. Não tem a possibilidade de conversar. Aí, não, vamos não. pegar, você deu um exemplo agora que eu acho que eu queria ficar um pouquinho aí, sair um pouquinho do humor, falar na questão racial lá nos Estados Unidos, o movimento Black Lives Matter e essas manifestações todas, etc. Lá a coisa está muito acentuada, tá meio que clara lá, né? A gente vê lá os supremacistas brancos, eles não escondem muito, não, entendeu? Mas tem uma retórica aí, por exemplo, alguns aparecem dizendo assim: não, esse negócio de Black Lives Matter, sou contra, All Lives Matter, All Lives Matter. Cara, aí eu fico assim: esse cara, ou ele não entende, ou ele entende, mas ele é aquele cara que é o supremacista branco que quer, na verdade, trazer um ruído na comunicação. Quando alguém fala assim, Black Lives Matter, o que a gente está querendo dizer o seguinte? Porque atualmente, Black Lives doesn't matter. Então Exatamente, não é porque lógico, a lógico. gente não está dizendo que matter more than. Não, a gente matter, porque às vezes importa, porra. É, Vidas é, negras importa. Por quê? Porque atualmente pessoas acreditam que vidas negras não importam. Quando é. se fala isso, não está querendo dizer importam mais que as outras. Mas Claro. é cansativo isso, entendeu? Não, Esse tipo de retórica. quando você vê o George Floyd, a maneira como ele foi Porra. assassinado, pô, você vê, e assim não é o único. E aí você já vê, quando faz uma matéria dele, já tem ali o caso de 2016 também, do carinha que foi asfixiado, enfim, quantas situações, isso lá, né? E tal. E aí você vê o seguinte, porra, tem toda aquela revolta, e aí, para nossa surpresa, a polícia americana, sei lá que instituição, ela acaba abolindo aquele procedimento. Ou seja, era um procedimento que está no by the book. O cara botar o joelho no pescoço de uma pessoa é um procedimento by the book e que foi eliminado agora. Aí você fica assim, mas gente, isso não era um absurdo? Entendeu? O cara bota o cara com um joelho no pescoço do cara, com a mão no bolso, como tipo assim, olha, não estou nem tocando nele, sabe? E mata a figura, aí dali a pouco, aí o laudo é que eles se asfixiou no caminho para o hospital, porra, sabe? É tipo, se suicidou com um tiro nas costas, entendeu? Uhum, Porra, uhum. pelo amor de Deus. Então, obviamente que gerou uma revolta enorme. Agora, eu acho que lá a revolta enorme acontece porque quando você teve um grande movimento popular, ele resultou em algo da questão dos direitos civis. Então, eles viram que causa e efeito. Aqui nunca Aqui, teve isso. aqui não tem. Você sai e faz uma manifestação enorme. Você fez Diretas Já, a nossa maior manifestação, e não conquistou as diretas. Entendeu? Aí você tem uma pessoa, um assassinato violento, tal, brutal, a pessoa sai com as faixas na rua, não sei o que e tal,
e nada acontece, entendeu? Sabe? Então, esse tipo de coisa deixa a gente mais molenga, entendeu? É. Mais desesperançoso e, portanto, mais passivo, sabe? Uhum. Agora, o que aconteceu? Teve o movimento lá foi tão forte que reverberou no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. E, curiosamente, a onda, quando chegou aqui, ela encontrou notícias frescas. Ah, o menino o menino que foi morto em casa, dentro de casa, baleado. Porra, o garoto do Recife que foi, porra, desprezado pela dona da casa e acabou, porra, caindo do alto do Do edifício. alto do Então, prédio. assim, isso perto do evento do George Floyd, assim, isso, falando dois aqui, poderia, só não falo mais porque eu não tenho memória para tanta coisa que eu prefiro não guardar. Mas, enfim, vários eventos. A um ponto tal que aquele ator Terry Crews, eu tenho algum contato com ele quando ele veio ao Brasil rodar um filme, e ele acabou fazendo uma participação no Caceta. Então a gente ficou amigo, troca figurinha e tal. E aí ele me mandou um recado por conta do menino João Pedro, se eu não me engano, que é o menino que a casa foi baleada e ele morreu. Ele recebeu essa notícia e perguntou assim: o que eu posso fazer por vocês? Aí eu falei: meu Deus, você quer fazer uma coisa, Terry Crews? Aí eu falei com amigos e tal, ele falou assim: pede para ele gravar uma mensagem dando apoio a gente, não sei o que e tal. Aí eu escrevi uma mensagem, passei para um tradutor, não sei o que e tal, falei: pô, você pode gravar um vídeo com essa mensagem? Ele mandou e a gente espalhou e foi muito positivo e chegou na mãe do menino. Ela ficou emocionada de receber uma mensagem direta do Terry Crews, entendeu? Então, quer dizer, e por que ela recebeu? Porque houve uma manifestação violenta nos Estados Unidos. Que coisa, né? Verdade, Quer dizer, verdade. eu ia dizer para você que, na verdade, eu não tenho a menor dúvida de que nós temos aqui vários George Floyds acontecendo, talvez diariamente, mas eu não posso falar em números, mas a gente sabe que isso acontece cotidianamente aqui. Muitos querem dizer, não, o Brasil não tem problema de racismo, democracia racial. O problema do Brasil é um problema mais de classe, como se o problema não envolvesse a raça. A gente sabe que é. É É. racismo mesmo, é a cor da pele. Até porque o branco pobre, ele sofre menos problemas, né? E ele tem mais oportunidades, até porque ele pode se passar por rico, entendeu? Aham. Então, tipo assim, um branco pobre, ele se enturma num futevôlei aqui no Leblon e dali a pouco ele está num jantar, dali a pouco ele está numa festa e faz um contato com um cara e está num emprego bacana, entendeu? O preto pobre não vai ser chamado para essa rodinha, sabe? Aliás, o preto, mesmo sendo rico, ele tem a cor da pobreza, como diz o Celso Uhum. Ataíde, entendeu? Uhum. E o branco da favela, ele tem a cor da riqueza. Uhum. Então, quando um branco pobre briga com um preto pobre, ele xinga o outro de macaco, entendeu? Então não é uma questão de classe, é uma questão racial, sabe? Exatamente. Foi curioso hoje, por exemplo, eu fui à praia, fui dar um mergulho na praia rapidamente, fui com máscara, todo o esquema, tá? Eu Aham. fui com uma máscara descartável, fui com uma máscara outra para voltar num saco plástico tal, dentro do bolso, para não ter paparazzi para me pegar. Muito bem. Eu estava na beira da areia, aí veio um negão na minha direção, falou assim: você pode tirar uma foto minha? Aí eu falei assim: tá, sem problema. Ele falou: cara, porque eu tô querendo que alguém tire uma foto minha e Ninguém. ninguém aceita. Eu parei com uma senhora aqui. A senhora ficou com medo de ser um golpe, entendeu? Ela falou assim para ele: melhor não, melhor não. Aí eu até falei com ele: olha, vamos considerar que a gente não está tocando em objeto das outras pessoas, entendeu? Em pegar num celular seu, pode ser por isso. Se você tivesse oferecido um álcool gel, talvez, sabe? Quem sabe? Mas a gente sabe que não é só isso. A gente sabe que não é só isso, entendeu? E curiosamente, aí ele falou assim: você pode aparecer na foto também. Eu achei estranho essa conversa, esse discurso. Aí eu fui, fiz a foto dele,
Eu fiz uma selfie com ele aparecendo. Entreguei para ele, ele estava indo. Eu falei, ei, você sabe quem eu sou? Ele nem sabia. Ele falou assim, você sabe, ele não sabe. Ele pediu para uma pessoa, ele pediu para um negro, achando que um negro não teria problema de tirar uma foto dele. E, de fato, foi isso que aconteceu. Entendeu? Depois que ele descobriu que eu era uma pessoa conhecida, sabe? Mas por quê? Ele recebeu vários nãos de brancos enquanto ele estava caminhando até chegar a mim. Então, isso é um detalhe mínimo, sabe? Esse não é o problema. Esse não é o problema, esse é apenas um sintoma, não é verdade? Eu acho que a gente tem uma caminhada longa pela frente. Eu postei um vídeo, é um vídeo que foi feito até por uma multinacional, mas é muito legal. Foi minha mulher quem me mostrou esse vídeo, chama The Look, que é muito interessante, que mostra um negro, né? Não identifica se é nos Estados Unidos, acho que talvez seja nos Estados Unidos. E saindo de casa, e aí em várias situações, no clube, na rua, e aí mostra as pessoas da perspectiva dele. E assim, quando ele entra no clube, na piscina, as pessoas olhando para ele meio, vão para o lado. Quando ele vai lá no restaurante, ele está lá sentado, etc., entra um freguês novo, e aí se aproxima para escolher uma mesa, resolve ir para uma outra mesa mais afastada. Sabe, assim, a perspectiva do negro. O negro percebendo, entra numa loja, ele vê que tem aquele segurança que está meio assim, perto, o tempo todo, etc. Aí acaba o vídeo no final, eu acho muito legal, o vídeo é genial. Uma corte de justiça, mostra uma porta se abrindo, aí tem a plateia toda assim, o Meirinho falando assim, todos de pé, e aí todos se levantam. E é o negro, que é juiz, que entra lá. Porra, do cacete. Mas isso mostra exatamente o que é o racismo sistêmico. É aquele negócio que você pode não estar, na verdade, sendo alvo de um racismo explícito, mas até no olhar esse racismo se revela. Né? Quer dizer, é o modo mais sutil, né, do racismo, mas que está sempre presente. O negócio é o seguinte, o reconhecimento do racismo sistêmico ou estrutural, ou seja o nome que for, é fundamental, e as pessoas têm uma dificuldade muito grande de ver isso e assim, de reconhecer, porque assim, eu reconheço em mim traços do racismo sistêmico. Porque assim, se você fala que o racismo é estrutural, o racismo é da sociedade, todas as pessoas que pertencem àquela sociedade, em um grau maior ou um grau menor, têm isso dentro de você. Então, assim, eu já fui fazer show de stand-up só com um comediante preto, tá? E quando eu cheguei lá, o preto, mais pobre, quando ele entrou, eu falei, cara, o cara é comediante aí, sabe? Estereótipo, você mesmo interiorizou. Eu estava lá para dividir o palco com aquela pessoa. Então, assim, você tem que aceitar isso para você conseguir superar. Agora, se você não aceita, não tem problema. Vamos pegar um caso recente agora, desse quase ministro Decotelli. O cara deu todos os motivos para todos os memes. Mas a primeira vez que eu recebi uma piada sobre ele, que eu ri, tá? Eu ri, mas eu respondi para a pessoa assim, olha, na verdade, o cara tem todos os motivos, deu todos os motivos para fazer essa piada. Mas é mais fácil fazer essa piada por ele ser preto, entendeu? E aí, logo depois começaram a vir os diversos casos de autoridades brancas que não tiveram grandes problemas por burlar o seu currículo. Né? Nós temos até o nosso STF, o Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes também fraudou o currículo dele. Teve a Dilma, tem ministro aí, não sei, um dos ministros aí, o próprio Weintraub também já estava com pica. Enfim, e nem a Damares continua ministra, e ela também disse, quando foi ver a faculdade dela, uma faculdade religiosa, de sei lá do que. Enfim. Isso não causou esse fuzuê todo. Ninguém perdeu esse emprego por conta disso. E você vê assim, aí veio aquela saraivada de denúncias, porque primeiro foi o pós-doc. Do pós-doc viu que o doc também com mestrado, não sei o que lá. Aí, dali a pouco, pareceu que a Fundação Getúlio Vargas negou... Diz que não era professor, nem professor ele era. Que não é professor. E aí, de repente,
descobriu-se que não, ele era professor, sim. Ele poderia não ter sido efetivado, mas ele era professor. Mas o que era isso? Eu vi. A FGV, quem tomou essa decisão no FGV, eu não sei exatamente quem foi, ele preferiu estar nessa onda do que parar, pensar, sabe? Eu vou ficar na contramão dessa marola toda? Não, entendeu? E mandou ver. E mandou ver. É muito fácil, entendeu? É muito fácil, até porque o cara não vai... Normalmente a defesa do negro é muito mais baixa. Então, quer dizer, resultado, me obriga a defender um cara que puta que pariu. Desculpa, mas porra. Não, é verdade, entendeu? é verdade. Não, Mas você falou uma coisa... Eu não queria, eu queria só ficar falando mal de uma figura que fez uma coisa dessa. Mas assim, você vê, cara, o fato dele ser um negro facilita a piada. Então é isso que... Agora, se esse fato tivesse acontecido há 10 anos, há 5 anos, talvez há 3 anos, eu não tivesse essa percepção. E o que me deu essa percepção? Foram os chatos dos militantes. Entendeu? Por isso que eu estou falando assim, são chatos necessários. Agora, você tocou no ponto, o tribunal da internet é implacável, né? As pessoas são rapidíssimas para julgar. Alguns julgamentos satisfazem algumas pessoas. Por exemplo, teve agora o caso recentíssimo daquele casal que, enfim, foi, para dizer o mínimo, muito infeliz, estava no bar, e aí tinha um cara que era o fiscal, etc. Ele estava chamando de cidadão. Cidadão não, engenheiro civil, e melhor que você. E a mulher foi despedida, o cara foi despedido, agora eles estão assim, sendo alvo de um linchamento, etc. O cara, inclusive, ele recebia auxílio emergencial, né? O engenheiro. Pois é. A internet é implacável, de alguns casos, é o que eu te falei, dá uma satisfação, porque eu fiquei na bronca quando eu vi aquilo. Meu Deus do céu, é demais um pouquinho. Demais. Mas você tem razão, as pessoas muitas vezes também julgam rapidamente porque não querem sair do meio daquela manada ali, porque tem medo de ser pisoteada, né? Exatamente. Eu quero ficar desse lado aqui, que aqui eu estou protegido. Melhor eu bater. Vou bater também. Claro. Eu acho que isso é FGV... Nesse episódio que eu achei curioso foi como a mulher que bota o dedo na cara, como é que ela considera o cidadão uma coisa menor, né? Que coisa, né? Cidadão virou... Nunca vi cidadão ser pejorativo. Cidadão não. É uma coisa... Ser cidadão é uma coisa menor. É algo menor. Entendeu? Quando as pessoas lutam pela cidadania, né? O cidadão, ele está exposto a isso. O cidadão é o que paga o imposto, né? É o cidadão que tem que andar corretamente e tal, sabe? Agora, se você for alguém, né? Aí você não precisa... Você está acima do cidadão, né? Então, a gente tem algumas figuras de linguagem que passam batido pela gente, como, por exemplo, o direito adquirido. O direito adquirido, ele foi adquirido por alguém e de alguém, né? Ele tem um direito mais do que você. Isso é uma coisa normal. A gente fala, o cara tem direito de... Aí nem se discute mais. Pô, direito adquirido, mas é adquirido quando? Como? De que maneira? Ainda tá válido esse direito? Sabe? Isso tem que ser discutido, mas não, a gente tem essa coisa assim de que, não, então, de alguma forma, ele é amigo do rei. É amigo do rei, não vamos discutir. Não é verdade? Verdade. Você contou aí um episódio nesse vídeo aí do magistrado negro, que eu me lembrei de uma situação que eu vivi na África do Sul. Eu fui à África do Sul há 10 dias da eleição do Mandela. Era um programa do Planeta. Momento de muita ebulição. Histórico, né? Momento histórico, foi bastante interessante, bastante delicado ali. A gente já foi por conta desse motivo. Tinha caído a lei do apartheid, a África do Sul estava caída de turismo, então ela fez um contato com a Globo, de que maneira que a Globo poderia ajudar a África do Sul, não sei o que e tal. E aí eles sugeriram a pauta. A gente fazia viagem, sugeriram a pauta da viagem da África do Sul, a gente fazia um safari lá, a gente fez uma matéria de humor, obviamente, tal. Mas, enfim, atendia já de mostrar de uma forma simpática a África do Sul. Só que o contato era com os brancos da África do Sul, claro, né? O contato, né? Era com os brancos da África do Sul. Então, eu era o único negro da equipe, mas era uma equipe multiétnica. Você tinha árabe, você tinha brancos, você tinha um tijucano. Que é outra etnia.
Entendeu? Então, o que acontece? A gente era um grupo muito estranho andando na África do Sul. Porque você descia, chegou no aeroporto. Aí você quer sentar num banco, você vê assim, o banco onde senta um indiano, só sentava indiano. O banco que sentava um negro, só sentava negro. O banco que sentava branco, só sentava branco. E o nosso grupo não podia sentar junto, então. Não tinha onde sentar junto. Entendeu? Na hora de ir para um jantar, acabava a gravação. Vamos jantar, vamos no restaurante. Chegava na porta do restaurante, eu falava, olhava assim, só branco, e falava, gente, eu não me sinto muito à vontade nesse restaurante, não. Aí vamos ali naquele outro. Aí só tinha preto o pessoal, porra, cara, eu não estou me sentindo à vontade aqui, não. Aí, resultado, a gente ia para um restaurante indiano, entendeu? Ou então jantava no hotel mesmo, sabe? Eu Era fui ano essa situação. passado na África do Sul e eu percebi que, embora não haja mais o apartheid, né, o regime do apartheid, ainda A existe um lei, apartheid social muito grande lá. direto, direto. Indefectivelmente, eu ia nos restaurantes, quem estava servindo as mesas eram negros, eventualmente você tinha um garçom branco e tal, a maioria negro, e nas mesas sendo servidos, a grande maioria brancos. Então ainda tinha muito, o apartheid social ainda é muito presente lá. Eu percebi isso, eu falei, ué, a coisa Isso, ainda... o negócio assim, o negócio seguinte, que a gente não percebe o apartheid social do Rio, do Brasil. A gente É, não percebe. E o apartheid, o que você contou aí, é mais brando do que o que tem aqui. Apesar de nunca ter havido a lei. Porque assim, você entra num restaurante de luxo no Rio de Janeiro, além de todas as mesas serem brancas, eu quero ver você me apontar um garçom negro. Entendeu? Aliás, vai ser difícil você ter um valet negro. Entendeu? Então, a gente está alguns passos atrás da África do Sul, que teve um regime de apartheid, sabe? Entendeu? Porque, cara, recentemente que eu vim saber, no início do século, quando houve a abolição da escravatura, havia leis proibindo os negros de ir à escola. Lei que proibiu. Se você que é dessa área, pode pesquisar, vai descobrir isso. É uma coisa incrível. Então, quer dizer, havia um projeto de Estado para manter o negro marginalizado. Porque, pô, se você tem uma abolição, você não capacita as pessoas que estavam trabalhando de graça para que vá ao mercado de trabalho. E, nesse mesmo momento, você corre para importar europeus, italianos e tal, e dar subsídios a eles, ou seja, você investe na chegada desses caras e caga na cabeça daqueles que estavam aqui. Então você provoca essa situação, porque naquele momento que eram escravizados, que se tornariam cidadãos, e você corta a possibilidade de ele virar cidadão. E uma boa parte desses escravizados que foram libertos, eles preferiram voltar para as fazendas e continuar trabalhando de graça, que ali eles tinham onde dormir e tinham onde comer. Então, quer dizer, a gente historicamente criou uma situação que, porra, se a gente não discute isso hoje, se a gente não vê como reverter, sabe? Não tem. Aí é por isso que as pessoas discutem assim, mas por que as cotas são raciais e não sociais? Por conta disso, porque a história dos pretos jogou a maioria nessa situação, entendeu? Estou eu falando aqui, eu sou um privilegiado, entendeu? Mas eu sou uma exceção. É uma exceção cuja trajetória não pode ser replicada. Minha mãe era professora primária, sabe? Investia na educação. Meu pai dava valor àquela educação. Me colocaram num colégio de elite, que é o São Bento, entendeu? E vários outros acasos, além do meu esforço, resultaram de eu estar aqui. Mas assim, então quer dizer, eu não posso falar assim, façam como eu, entendeu? Tenho uma mãe que dê valor à educação, o cara mal tem mãe em casa, o pai já foi embora, estava bêbado e foi embora, entendeu? Uma família desestruturada em muitos dos casos e sem menor condição, o cara vai para a escola, beleza, coloca e dá uma bolsa para ele. O cara chega em casa, é uma zona, o cara não tem um ambiente para estudar, para se concentrar, o pai não tem dinheiro para comprar o livro que ele precisa. Enfim, várias coisas que vão jogando o cara nessa corrida para trás, né? Então, quando vai dar o start, tem um cara que está a 100 metros, tem outro que está ali, porra, sabe? Aqui parado ainda. Então, é desigual. Aí você vai falar de meritocracia. Eu ia chegar nesse costumo falar ponto. assim,
eu costumo falar o seguinte, meritocracia é uma coisa positiva. Agora, essa palavra hoje, ela representa uma distorção, entendeu? A meritocracia que se fala hoje não significa meritocracia. Ela é que nem quando a gente fala assim, porra, sinistro, né? Sinistro hoje é uma coisa boa, positiva. Ela surge, a palavra em si, ela tem um outro significado. Então, meritocracia está no mesmo caso, né? Meritocracia, a palavra em si, é uma coisa bem justa. Você é o poder do mérito, né? Uhum. Mas a verdade é que como se chega a esse mérito? É o QI, sabe? São os privilégios, esforços que você não fez para chegar ali, enfim, né? Então isso não é meritocracia. O que acontece é que muitas pessoas que levantam essa bandeira da meritocracia apontam para casos como o seu, por exemplo, que é uma pessoa de sucesso, assim, negro de sucesso, o cara tem mérito, ele correu até... Não sabem quantos desafios foram superados, quantos sacrifícios foram feitos, e não entendem que a meritocracia, que é um conceito... Que é um conceito abstrato de exceção da minha vida, entendeu? Exatamente. Não uma regra, mas o cara me coloca nessa... Porra, se o Hélio pode, por que os outros não podem? É uma questão de correr atrás. O cara teve mais esforço, o cara batalhou. Não, tem gente batalhando, mas que não tem as ferramentas, acesso às ferramentas, entendeu? Uhum. E a verdade é o seguinte, eu considero o seguinte, o André, existem dois tipos de atitudes do negro em relação à sociedade, tá? Existe a atitude de revolta, de questionar, de se revoltar e tal, e de militar, ativista e tudo mais, o militante vai por aí. E existe a atitude de infiltração, que é o que eu considero o meu caso. Você vai descobrindo os atalhos, as brechas e vai penetrando, não sei o quê. Então, quer dizer, é uma questão de infiltração que eu considero, entendeu? E agora, assim, existem os infiltrados, como o Sérgio Camargo, que é um infiltrado como eu, que não entende e não aceita o valor do revoltado, entendeu? Agora, existem os infiltrados que entendem o valor do revoltado, embora não acredita que ele, pessoalmente, possa ter sucesso imediato. Porém, ele pode criar um avanço para uma coletividade. Uhum. Agora, normalmente, a questão assim, o ativista e tudo mais, o líder conquista mais rapidamente direitos e, enfim, privilégios antes da coletividade, né? Uhum. Mas isso é uma outra questão. O que eu acho que é importante é a gente segurar o momento que a gente está vivendo, que é o momento em que a pauta racial tá muito presente, porque a gente tem que discutir uma coisa que as pessoas fingem que não existe. Eu vou dar um exemplo aqui, talvez controvertido. Sabe, teve um vídeo também na internet que foi objeto de muita crítica, que era uma família, basicamente uma mulher e o marido, e tinha lá a empregada doméstica, que parece que voltou depois de um período de afastamento, etc e tal, e aparece assim, eles dançando com a musiquinha, como assim, ela voltou, não sei o que, etc. Eles acharam bacaninha. Ela com aquela roupinha branca, com o seu instrumento de limpar, etc. Eles acharam que era uma coisa positiva mostrá-la naquela situação, que é uma situação em que o negro, né, geralmente é colocado a casa de família, o negro limpando. Né? Mas ela é como se fosse da família. Sabe o que é? Isso está naturalizado para a gente. Isso é uma coisa natural, é aquela, poxa, mas eu não tenho racismo. Olha, a empregada está 30 anos na família, criou meus filhos, etc. Entendeu? O lugar do negro é esse para muitas pessoas, André, entendeu? Vou te contar um caso. Só fica ligado que daqui a 6 minutos a gente é expulso do Instagram, hein? E eu não quero que aconteça isso sem eu me despedir de você. Fala. Tá bom. Então, vou contar um caso rapidamente aqui. Meu filho que hoje está com 28, estava com 16 anos. Aí fui levá-lo ao Copa d'Or, tá?
foi com os amigos. Ele tinha tomado um porre, né? Ele foi tomar, tomar uma glicose no Copa-Dor. Muito bem. Eu estacionei o carro enquanto os amigos foram com ele levar para a internação. E um deles fez um início da ficha. Quando eu cheguei para completar a ficha, botar o nome completo, tal, aí o atendente falou assim: rapaz, me enganei aqui. Eu falei: se enganou o quê? Não, aqui no item da cor, eu acabei colocando aqui que o rapaz, que ele era preto. E eu falei: não, mas meu filho é preto. Aí o cara: não, pô, não é preto não. Eu falei: mas não, mas meu filho é preto. Aí ele já estava cortando preto, botando um moreno, sei lá, uma coisa. Eu falei: meu amigo, mas meu filho é preto, não tem o menor problema, deixa preto aí. Ele falou: não. Eu falei: meu amigo, por que você não quer deixar preto? Pô, o senhor é da Globo, né? Você já embranqueceu, você é da Globo. Entendeu? Se eu sou da Globo, não sou mais preto. Que coisa. Aí o cara tava quebrando o meu galho, sabe? Caraca. Sabe? Porque, porra, um cara da Globo não pode ter um filho preto. E esse é o racismo mais difícil de quebrar. O racismo que está naturalizado, que é o sistêmico, que fala assim: porra, eu não sou, porque você não se reconhece como racista. Por isso que eu concordo quando falo assim: não basta não ser racista, você tem que ser antirracista. Porque a primeira condição é você reconhecer. Todos nós temos preconceito. Eri, você falou uma coisa muito bacana. Exatamente. Todos nós temos. A gente tem que se dar conta disso. E tentar mudar, melhorar. Porque a gente, porra... Exatamente. Enquanto você não considera que você também faz parte do problema, entendeu? Porra, o problema vai se perpetuar. Né? Cara, olha, só quero dizer uma coisa a você. Você destruiu meu roteiro. Eu tinha um monte de coisa para usar aqui para falar, mas eu vou dizer assim, ainda bem, cara, que o papo foi tão legal. Dava para a gente fazer aqui 5 lives, porque tem muito assunto aqui, ó, páginas e páginas aqui, ó. Tem páginas e páginas aqui, ó, tá vendo? Ignorei isso aqui, porque o papo foi muito legal. A gente saiu e ao mesmo tempo não saiu do tema. É uma pauta que é muito importante. Aliás, eu estou um tempão tentando chamar o Silvio de Almeida, outros caras que defendem a bandeira da igualdade racial e estão, sabe, estudando isso, etc. E está difícil, porque hoje essas pessoas estão sendo muito solicitadas, o que é muito legal, entendeu? Então, eu queria te agradecer imenso. Queria falar aqui para você, de público, uma coisa que eu já falei para as outras pessoas, da imensa admiração que eu tenho por você, como intelectual, como profissional, como humorista. E te agradecer imensamente você gastar o seu tempo comigo, não é? Com um público tão menor, não é? Você está me dando aí um cartaz assim que eu acho que eu não mereço. Acho que para mim é um privilégio, viu? Sim, merece sim. Mas o nosso público da Escola da Magistratura merece. Então, eu queria te agradecer imensamente, te mandar um beijo e vamos esperar que, passada essa pandemia, nós possamos nos encontrar, nos abraçar. Certamente isso vai acontecer, tá? Eu gosto muito de ir lá, de estar com vocês são maravilhosos. Um grande abraço para todos, tá? E pode contar, pode ligar. Tá bom, querido. Olha, gente, um beijo para você, todos se cuidem. Quem puder, fique em casa. Quem não puder, se cuida, tá? Um beijo para todos. Valeu, tchau. gente. Valeu.